A paz do Senhor, irmãos, com muita alegria que estamos iniciando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a Assembleia de Deus Parque Caçula. Você é muito bem-vindo nesse momento em que iremos estudar a Palavra do Senhor. Vamos orar para iniciar nossa aula? Amado Deus e querido Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque podemos estar na Tua presença, porque podemos ter a Tua palavra em nossas mãos e poder estudá-la. Ó Deus amado, nesse momento nós te pedimos, nos abençoe, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, para que possamos compreender os mistérios revelados na Sua palavra. Ó Deus amado, se conosco, abençoe-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Só lembrando, nós não estamos adotando esse trimestre usando como material didático a revista da IBD, porque essa revista da IBD será repetida o trimestre que vem, tá? Quando acreditamos que já estejamos com as nossas aulas presenciais, mas nesse trimestre a gente está adotando o estudo bíblico do texto bíblico. A gente vai pegar o texto bíblico de Efésios e vamos estudar em cima do texto bíblico. Vamos fazer uma leitura facilitada. A gente vai ler cada versículo e fazer o comentário em cima de cada versículo para entender o que o apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, deixou registrado. E no trimestre que vem, a gente adota o material didático, né, das lições bíblicas e acompanha o que o escritor da CPAD deixou registrado no material. Então, esse trimestre a gente vai estudar exclusivamente a Bíblia. Vamos fazer um comentário bíblico em cima do texto. E estamos estudando a carta aos Efésios, né? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Então, os irmãos têm que estar com as suas Bíblias, eu estou com a minha aqui, né, em mãos, que vamos estar estudando o texto bíblico, tá bom? Então, acompanhe da sua Bíblia para que a gente possa fazer a leitura e fazer o comentário também desse texto, tá bom? Então, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando leres, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos teus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Esse é o texto bíblico que nós vamos estudar hoje, e o contexto dessa carta que o apóstolo Paulo deixou registrado e inspirado pelo Espírito Santo aos Efésios é uma mensagem de união. Naquela época, o contexto imediato da época, existia uma rivalidade muito grande, existiam divisões muito grandes dentro da igreja. E o apóstolo Paulo escreve essa carta justamente para formar o conceito de união entre eles. Existia uma união bem nítida, uma desunião muito nítida no conceito de dois povos, judeus
e gentios. Judeus, aqueles povos oriundos da promessa feita a Abraão, lá em Gênesis 12. E que lá em Gênesis 12 diz que a partir dessa nação, todas as famílias da terra seriam benditas. Então a bênção não estaria só neles, a bênção estaria a partir deles, eles seriam bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, todas as famílias da terra seriam alvos da bênção de Deus. Só que a interpretação dos judeus, eles se achavam o povo exclusivo, né? As bênçãos de Deus estariam só para os judeus. Errada a interpretação. E quem não era judeu era discriminado como gentio. Ou seja, eram povos que não iam ser alcançados pela graça de Deus. Pois bem, o apóstolo Paulo vem, o apóstolo dos gentios, e vem fazer essa correção. A gente viu o meio pelo qual as pessoas são salvas. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 8, Paulo deixa registrado, porque como que a gente é salvo? 2,8, porque pela graça sois salvos. Não é ser filho de Abraão, ou ser judeu, ou ser da descendência judaica que você é salvo, não. Você é salvo pela graça, por meio da fé. A graça de Deus te aplaca, a graça de Deus te fornece a você a salvação a partir da sua fé. A partir da sua fé é que você é salvo. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é iniciativa de Deus. Não importa se você nasceu num lar evangélico, num lar que não seja evangélico, num lar judeu, num lar não judeu, não importa. A salvação é dada por Deus, mediante o quê? A fé de cada um, a crença de cada um. Isso é graça. Isso aí não é um favor pago para nós, é um preço que nós pagamos. Não, é um preço que Jesus pagou na cruz. Pois bem, então o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, vem fazer essa correção de que é pela graça que nós somos salvos. Não é por ser descendência judaica, não. Então esse é o contexto da carta, né? A gente viu a hora passada que judeus e gentios, eles são unidos por meio de Cristo. A cruz de Cristo uniu os dois povos, né? Quando o véu do templo se rasgou, nós passamos a ter livre acesso ao Pai e não temos mais distinção. Judeus, gentios, todos somos um e todos somos alvo dessa graça de Deus por nós, que se fez realizar na cruz de Cristo, né? Então, o versículo 1 começa que vem com a expressão por essa causa. Por essa causa, que causa que ele está falando aqui? Então ele vem detalhando o texto, né, uma sequência do texto, e ele fala, por essa causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Então, ele está falando que ele estava preso, e a gente sabe que pelo texto Paulo escreveu essa carta preso em Roma, é uma das cartas que ele escreveu preso em Roma, e que por essa causa, por essa mensagem, que mensagem é essa que Paulo foi preso? Pois bem, a gente vê a mensagem no capítulo 2, versículo 13. Diz assim, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então, por essa mensagem, por essa propagação da mensagem que Paulo está anunciando aos judeus e aos gentios, ele estava preso. Ele foi alvo de perseguição, ele foi alvo de contendas. Mas ele propagou a mensagem. Não importava o perigo que ele estivesse passando, ele fez por amor a Cristo, né? E por vós, os gentios, né? Então ele foi o instrumento de Deus para fazer essa ligação entre judeus e gentios, de quebrar essa parede de inimizade. Não foi Paulo que fez. A cruz de Cristo fez isso, tá? Mas ele foi o mensageiro dessa mensagem. Versículo 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. É o que a gente falou. Essa dispensação da graça é o meio pelo qual Deus faz com que os homens sejam salvos. É a dispensação da graça. É como nós vimos no capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos.
Então nós não somos salvos porque nascemos num lar judeu, porque eu sou filho de Abraão, não. Pela graça somos salvos, é a dispensação da graça. Quando falo em dispensação da graça, é exatamente isso. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Então a salvação é por meio da fé. A fé em Jesus Cristo. Mas isso não é mérito seu. Isso não é mérito seu. A fé só vai te levar a você ser alvo da graça de Deus. Então, não é mérito da pessoa, não é esforço da pessoa. É dom de Deus, pela qual nós somos salvos. Tá? E o versículo 3 nos remete a um conceito que ele vai detalhar ao longo desses 13 versículos, que é o mistério. Versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Que mistério é esse? O mistério, nesse contexto aqui, não é um mistério de algo que está oculto e que depois vai ser revelado. Não, é algo que já foi revelado. Tanto que ele fala na continuação, como acima em pouco vos escrevi. Esse mistério, na verdade, é esse mistério da igreja. A igreja, a união de pessoas que foram alvo do que está no capítulo 2, versículo 8. É a união de pessoas que foram salvas pela graça. Esse é o verdadeiro mistério. Esse é o verdadeiro mistério revelado. Né? Colossenses nos amplia um pouco mais dessa visão, esse contexto. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 26. Tem esse mistério que é a igreja, né? Esse mistério que é essa união dessas pessoas que foram salvas pela graça, já havia sido revelado, mas era um mistério. Não estava ainda... as pessoas não conseguiam ainda alcançar esse conceito. Em Colossenses 1:26 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos. Então esse mistério sempre existiu. Sempre existiu. Deus sempre quis salvar todos os homens. Sempre quis ter um relacionamento com todos os homens. E em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Então o texto de Colossenses 1:26 nos diz que esse mistério esteve oculto, mas que ele sempre existiu. Mas que agora, a partir da pregação do Novo Testamento, esse mistério é manifesto a todos os santos. Né? Então, antes, já existia. No Antigo Testamento, esse mistério já era revelado. O mistério da igreja. Gentios também eram alvos da salvação por meio de Deus. Isaías 49. Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49, versículo 6. Então, desde o Antigo Testamento, essa revelação de que Deus quer salvar todos os homens, não só os judeus, já havia sido revelada. Isaías 49:6. Disse-me mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares a tribo de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Então, a salvação da tribo de Jacó e os guardados de Israel, os judeus, né? Mas olha a parte B desse versículo. Também te dei para a luz dos gentios. Isso é Antigo Testamento. Para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Isso corrobora com 1 Timóteo 2:4, que diz que Deus quer que todos sejam salvos. Então não só os judeus, mas todos os homens sejam salvos. E desde o Antigo Testamento esse mistério já havia sido revelado. Os profetas do Antigo Testamento não sabiam como isso se daria, e nem a que tempo que isso se daria. Mas na plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo é feito apóstolo para anunciar essa verdade. Né? Versículo 4 de Efésios 3.
pelo que quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E agora ele já começa a expandir essa parte do mistério. Então, o mistério é o quê? É a igreja, é a união dessas pessoas que foram salvas pela graça de Deus. Mas esse mistério é um mistério de Cristo. Esse mistério só foi efetuado na pessoa de Cristo. E como que Cristo efetuou esse mistério? Pela cruz. No capítulo 2, versículo 16, nos dá esse mistério de Cristo. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas inimizades. Então, esse mistério de Cristo no versículo 4 é a ponta para a cruz de Cristo. E pela cruz ele nos reconciliou, ambos os povos. Pela cruz nos fez um. Pela cruz nós somos unidos em paz. Né? Pela cruz nós temos comunhão, um meio pelo qual nós temos comunhão uns com os outros. E a gente já deixou essa reflexão aqui, né? Que como igreja nós devemos zelar por um ambiente de paz. Porque o que nos une é a cruz de Cristo. O que nos une não pode ser interesse outro que não seja a cruz de Cristo e o evangelho deixado por Jesus Cristo. Não pode haver nenhum outro interesse. É a cruz que nos une. Versículo 5. O qual noutros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora. Vindo à plenitude dos tempos, o apóstolo Paulo foi erguido para que explicasse, deixasse registrado essa carta aos Efésios para que esse mistério fosse revelado. A igreja, o novo plano de Deus dentro da dispensação da graça. E que agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o Espírito Santo é o meio pelo qual essas verdades são reveladas. E muitas vezes essas verdades não são compreendidas. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo é uma mensagem que as pessoas do mundo não entendem. Porque é uma mensagem que só se compreende pela fé. E é uma mensagem... Por quê? Porque é uma mensagem não concebida por raciocínio, por mentalidade humana. Mas é uma mensagem revelada espiritualmente aos seus santos. Então, pela fé, você é salvo e pela fé você compreende esses mistérios revelados aqui. 1 Coríntios 2,4 nos mostra que essa mensagem não é compreendida pelas pessoas do mundo porque é compreendida espiritualmente, unicamente. 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra, apóstolo Paulo falando ainda, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, as revelações que ele recebia, como essa revelação que está em Efésios 3,5, não consistem em palavras de sabedoria humana, não provém de raciocínio humano, mas de demonstração do Espírito e de poder. Então, essa revelação espiritual é feita pelo Espírito Santo. Não é oriundo de sabedoria humana nenhuma. A sabedoria humana é necessária para que nós vivamos nesse mundo e façamos coisas nesse mundo. Mas as verdades espirituais, as verdades eternas, as verdades que nos levam à salvação, que nos conduzem ao caminho eterno com Deus, é revelada pelo Espírito Santo. E para isso você tem que ter comunhão com o Espírito Santo, para que verdades sejam reveladas à sua vida. E cada um tem livre acesso para conseguir isso, para que Deus se revele a você. Não precisa você buscar profetas, buscar pessoas com dons de revelação. Deus pode te revelar. Deus pode te revelar. E Ele não vai te revelar com palavras de sabedoria humana, mas pelo Espírito, com poder. Versículo 6. Então, esse mistério de Cristo, que ele fala no versículo 4, o qual foi revelado pelo Espírito Santo
Versículo 5, aos santos, apóstolos e profetas, que mistério de Cristo é esse? Versículo 6 vai nos explicar. A saber, olha aí, ele explica, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Isso aí é a igreja. A igreja, judeus e gentios, todos co-herdeiros. Não existe um herdeiro principal. Todos são co-herdeiros. Todos fazem parte dessas promessas de Deus de salvação aos homens. Isso nos aponta o sentido de precisamos evangelizar mesmo aquelas pessoas que estão afastadas do evangelho por motivos mais que nós classificamos como mais toscos possíveis. Então, aquele estuprador, aquele assassino, aquela pessoa que fez um mal enorme, ele é alvo da graça de Deus. O texto me diz isso. Judeus e gentios são co-herdeiros. Então, aquela pessoa que fez um mal, aquela pessoa que te faz um mal, ela é co-herdeira. Só que ela precisa ser salva pela graça. E para isso, ela precisa ouvir as verdades do Evangelho. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a verdade do Evangelho. E é função nossa. Tá? Esse texto não é muitas pessoas pegam esse texto para fazer justificativa do universalismo, que é o que? A doutrina de que Deus ama todos e no final vai salvar todos. Não, não diz isso. Porque se a gente pegar esse texto isolado, a gente pode até chegar nessa interpretação, mas só que a mensagem bíblica é uma só. Eu tenho que... Um conceito extraído num versículo tem que estar de acordo com o conceito bíblico todo. Isso aí não está de acordo com o versículo exposto, o conceito exposto no capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Então não é porque Deus ama todo que vai salvar todos. Não. É pela graça de Deus sois salvos por meio da fé. Tá? A fé de cada um é o elemento. E isso corrobora com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, olha a condição, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus ama todo mundo? Deus ama todo mundo, sim. Mas para que você não pereça, você tem que crer no Filho de Deus. Que corrobora com Efésios 2,8, que diz que por meio da fé que você é salvo, e vem a somar com Efésios 3,6, que diz que judeus e gentios eles são os co-herdeiros, são participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, é nossa responsabilidade evangelizar e pregar, mesmo aquelas pessoas que diante do nosso conceito a gente acha que não é alvo da graça de Deus. É alvo sim, é alvo. Se eles vão crer, se eles vão ter fé ou não, aí é questão deles. Nós precisamos anunciar o Evangelho. Versículo 7, do qual fui feito ministro. Então essa mensagem exposta no versículo 6, ele foi feito ministro. Tá? Quando a gente... Ministro é a pessoa que exerce o ministério. E ministério, na sua raiz, a definição da raiz do grego é serviço. Então, essa mensagem de que judeus e gentios são co-herdeiros, Paulo foi o serviço que Deus colocou na mão de Paulo. Pelo dom da graça de Deus me foi dado segundo a operação do seu poder. Então ele foi constituído apóstolo dos gentios, mensageiro dessa mensagem proclamadora e que ficou eternizada, que hoje, 2020, estamos estudando esses escritos do apóstolo Paulo. Versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado pela graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. Olha aí, ele anunciou entre os gentios essa verdade, que eles também seriam alvos da graça. Porque os gentios, por eles serem excluídos, por eles se acharem excluídos da promessa do Deus dos judeus, eles se entregavam à idolatria de vários deuses. Eles estavam dentro de uma cultura grega que tinha um panteão enorme de deuses, então eles estavam imersos naquele universo ali idólatra.
Em Efésios, a gente já estudou o contexto, existia o templo da deusa Diana e que eles se entregavam àquele culto. Ué, se eles eram excluídos da promessa do Deus dos judeus, por que que eles iriam atrás daquele Deus se eles tinham Diana dos Efésios? Então Paulo foi levantado apóstolo para anunciar essas verdades de que eles também seriam alvos. E as pessoas do mundo hoje em dia que estão perdidas estão basicamente nesse contexto também. Eles não sabem as promessas de Deus para a sua vida. Eles não conhecem o plano de Deus de salvação para eles. Então por que eles vão se entregar a estar numa igreja, a estar cultuando a Deus todos os domingos? Para quê? Se eles não conhecem essas verdades. Eles não conseguem alcançar essa magnitude dessa verdade. Aí eles se entregam a práticas promíscuas, a práticas idólatras, a uma vida sem ter Deus. Por isso é nossa função como igreja continuar esse ministério do apóstolo Paulo, de anunciar entre os gentios, entre aqueles que estão distantes do evangelho, as maravilhosas riquezas incompreensíveis de Cristo, como o apóstolo Paulo diz no versículo 8, riquezas incompreensíveis de Cristo. E são riquezas incompreensíveis porque o mundo não compreende. 1 Coríntios, vamos voltar a 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Essas riquezas incompreensíveis. Por que são incompreensíveis? Porque o mundo não compreende. Porque só se compreende mediante a fé. 1 Coríntios 1,18. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. A palavra da cruz é loucura para aqueles que não têm fé. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E nós compreendemos porque nós temos fé. E nós precisamos explicar para o mundo que só Jesus Cristo salva. Para que eles compreendam as riquezas de Cristo, que aí vão deixar de ser incompreensíveis, como está o versículo 8, e vai ser compreensíveis, porque a fé vem pelo ouvir. Romanos 10 nos afirma isso. Versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Lá em Gênesis, nós vimos esse mistério oculto desde a criação, onde Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele. Esse é o propósito. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém esteja afastado dele eternamente. Não, porque ele fez o homem, coroa da criação, imagem e semelhança de Deus, para que esse homem dominasse toda a terra e estivesse dominando toda a terra, para que através desse homem Deus fosse glorificado na terra. Versículo 10. Continuando, mas versículo 9 diz que esse mistério esteve oculto em Deus. Então, Deus tem um controle de toda a história. Então, desde o início, Deus já tinha esse plano de que formar um só povo, né? Não só judeu, mas um só povo. Esse povo crendo em Deus, se submetendo a Deus e andando ao lado de Deus. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, agora essas verdades estão sendo demonstradas pela igreja. Então não existe mais judeus, gentios, não, agora só existe a igreja. Só pela igreja de Cristo é que nós somos salvos. E quem é a igreja de Cristo? É o povo que condiz com o capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. São todas aquelas pessoas que creem em Deus por meio da fé. E a graça de Deus traz salvação para a sua vida. A igreja, e o que é a igreja? Versículo 10, a multiforme sabedoria, para que agora, pela igreja, agora ele vai dizer qual a função da igreja. A multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, qual a função da igreja? Fazer conhecida a sabedoria de Deus, fazer conhecido os planos de Deus, fazer conhecido o evangelho da graça, para que todos sejam salvos. Versículo 11. Então, essa é a função da igreja. Versículo 10, você pode até escrever na sua Bíblia. Função da igreja. Espalhar essa mensagem.
espalhar a mensagem da multiforme sabedoria de Deus, ser conhecida todos os principados. 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o propósito de formar a igreja foi feito por meio de Cristo, na cruz, como vimos no versículo 16 do capítulo 2. Pela cruz reconciliar ambos, Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então, nós matamos as inimizades, inimizade entre as pessoas e inimizade entre Deus e os homens. Pela cruz, nós somos restaurados numa dimensão horizontal, pessoas, e numa dimensão vertical, homens e Deus. Então, pela cruz, esse eterno propósito do versículo 8 é efetuado. Versículo 12, no qual temos ousadia, isso vai nos dar um livre acesso ao Pai. Esse eterno propósito que fez em Cristo Jesus, no versículo 11, vai nos proporcionar a ter livre acesso ao Pai, com confiança pela nossa fé nele. Tudo é fé, tudo é crença. E o que é fé? É aquilo que você acredita, aquilo que você vive por aquilo. A fé em Deus te faz viver com Deus e viver para Deus. Nós não podemos ter fé e viver segundo os nossos conceitos, segundo o que o nosso querer quer. Não, a fé te impulsiona a você confiar plenamente que os planos de Deus são melhores do que os nossos. E, versículo 13, ele faz um pedido especial aos Efésios, né? Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, aquelas tribulações que Paulo estava passando por estar preso, que eles não olhassem a tribulação de Paulo, mas olhassem a mensagem para que eles crescessem. Por isso que Paulo falou que são a vossa glória. Então, eles, Efésios, entendendo esses conceitos, sendo estruturada uma igreja forte, firme, fundada na fé, na união entre as pessoas, era o que Paulo estava pretendendo nesses versículos. E é o que nós, hoje, 2020, precisamos, mesmo afastados um dos outros, precisamos ter internalizado dentro de nós esses conceitos de que somos um só povo, unido pela graça de Deus, por meio da fé. E esse povo, a Igreja de Jesus Cristo, é o meio pelo qual essas riquezas que o mundo não compreende, mas que nós vamos herdar, essa vida com Deus, essa vida diferente, essa vida contrária aos padrões do mundo, essa vida que nos traz paz, nos traz reconciliação com Deus, e uma vida que nós não podemos explicar, nós só podemos viver. Viva com Cristo hoje, espalhe essa vida para os seus, espalhe essa vida para as pessoas que estão distantes e fale para elas que elas são alvo dessa graça de Deus também, porque Deus quer que todos se salvem. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que tenha um bom estudo, um bom domingo e continue na graça de Deus. Amém.